Boa noite, sejam bem-vindos a todos. Meu nome é Leila Müller. Esse é o programa Papo Consciente do canal Laboratório Quântico. Hoje nós vamos falar sobre hashtag Outubro Rosa com a Bia Beatriz Teles. Bia, seja bem-vinda. Obrigada, Leila, pelo convite. Muito bom estar aqui. Então, Bia é médica e ela vai apresentar, falar um pouco dela para vocês, que vocês possam conhecê-la melhor. Fala aí, Bia. Então, sou médica de família e comunidade, né? Uma especialidade que vem crescendo nos últimos anos aqui no Brasil. Já é bem consolidada no mundo todo, mas aqui no Brasil a gente está em expansão ainda. Que cuida, na verdade, de todos os ciclos de vida, né, da pessoa, desde quando é um embrião até a velhice, até o fim da vida. A ideia é atender todos os ciclos de vida, todas as demandas de saúde ou não, entendendo a pessoa da forma mais integral e completa possível. Trabalhei em Niterói por 10 anos, agora estou trabalhando em Maricá. Já tem uns 6 meses mais ou menos, mas estou por aqui. Continuo morando em Niterói. Maravilhoso. Então, quando eu pensei em falar sobre o Outubro Rosa, né, desse mês, porque todo ano eu faço um trabalho no Outubro Rosa e trabalho com as barras de Axis e outras, como é que se diz, terapias integrativas gratuitamente, mas agora por conta da pandemia, né, ficou meio doido. E aí, como a gente não pode aglomerar, enfim, eu resolvi fazer essa, essas lives para que as pessoas consigam se conscientizar. Porque a gente fala, ah, não, mas pera, que as pessoas não sabem. Então, a gente sabe, mas às vezes a gente sabe, mas não faz, não é isso que acontece? Exatamente. Tem muita coisa, muito disso, da gente orientar, dizer, saber, e, na verdade, não conseguir executar aquilo que a gente recomenda. Exatamente. Então, eu estava pensando, quando eu pensei em você, eu falei, não, vou falar com a Bia, porque a Bia, como trata pessoas de todos os tipos diferentes, né? E trata mulheres, para mostrar, apesar de que o câncer de mama não é só mulheres que têm, né? Os homens também podem ter câncer de mama. E, E aí eu fiquei sabendo disso e ainda falei, nossa, então a gente tem que mesmo falar disso, porque assim, câncer de mama assola todo mundo. hum, Então, o que que você acha assim que é primordial para a gente ter em primeiro lugar? tá. Quando a gente pensa em câncer de mama, a primeira coisa que a gente pode fazer para o nosso autocuidado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é se conhecer. E é isso. Assim, a gente tem muito preconceito muito pudor em falar da gente, falar do nosso corpo, de se ver, de se olhar, de se tocar. E isso é uma coisa que é muito importante, né? Na detecção precoce, do câncer de mama, não exatamente da prevenção, mas da detecção precoce, é se conhecer, né? Perceber seu corpo. Não necessariamente fazer o autoexame, mas conhecer, entender como você é, para você perceber qualquer alteração disso. E aí, para qualquer coisa, né? Eu acho na vida, qualquer doença, qualquer patologia, acho que é isso. A gente primeiro se conhecer e perceber, opa, isso aqui não é como eu costumo ser. Isso aqui surgiu, isso aqui está diferente. Eu acho que isso é o mais importante para a gente detectar precocemente homens e mulheres, né? Acho que o homem também tem que se conhecer. É pouco, né? É uma... Fala, né, Bia? Oi? Nosso corpo fala, né? A gente tem que estar Sim, atento ao que ele demanda, uma dorzinha, como é que se diz? Ai, não estou me sentindo bem, mas por quê, né? Você tem que prestar atenção no que o corpo está te mostrando, querendo te mostrar, né? claro, claro. É comum a gente ter sintomas não explicáveis, né? Que a gente chama. Pelo menos uma vez por semana, todo mundo tem algum sintoma que a gente não consegue identificar, né? Uma palpitação, uma noite sem dormir, ou alguma coisa a gente tem, né? Enfim. Eu acho que a gente tem que entender os nossos padrões também, né? Mesmo essas coisas, é importante a gente conhecer os nossos padrões. Eu sei que eu vou ter essa situação de estresse, eu sei que eu vou ficar menstruada, e aí eu posso ficar com uma enxaqueca, ou minha mama vai ficar mais irritada. Então, assim, é você se entender qual é o meu padrão, porque a gente não é igual todos os dias da vida, a gente tem, né? O nosso corpo ele vai também sofrendo as influências
do ambiente e a gente tem que entender como é que elas influenciam para a gente entender o que que é o nosso padrão, né? Não o que é o nosso normal, mas o que é o normal, mas o que é o nosso padrão, que é comum para a gente, para qualquer alteração desse padrão, a gente poder identificar, né? Até porque, assim, por exemplo, normal para cada pessoa é diferente, né? Que cada organismo é um organismo, cada pessoa apresenta, como é que se diz? Reações diferentes a cada coisa, né? E É, você falou desse negócio de se conhecer, eu achei fantástico, porque esse negócio do tabu é muito doido, porque você vê, às vezes, as crianças bem pequenas aí estão começando a conhecer seu corpo, né? E aí eles começam a enfiar o dedo nos buracos todos, porque eles precisam entender o que que é aquilo, como que aquilo faz parte dele, como que funciona, né? E aí, quando eles começam a colocar a mão na parte genital, os pais brigam, falam, não, não bota a mão aí que é feio. Por que que é feio? Aí cresce com aquela concepção de que se tocar é feio. uhum. Então, isso aí já não ajuda muito, né? Exatamente. Acho que é claro que a gente tem que orientar algumas coisas, né? Em qual horário é próprio, onde é próprio de fazer, onde não é próprio. Não é para fazer isso na rua, não é para fazer isso com os amigos, não é para pedir para o outro fazer por você. Tem criança que pega a mão do adulto e quer colocar no peito como se fosse um carinho, não. Entender que aquilo ali é parte íntima e que é um lugar da própria pessoa, né? Não é para outras pessoas manipularem, nem nada do tipo, mas essa coisa do bate na mão e não toca, não faz, esconde, não fala. Isso é muito ruim. O não falar é muito ruim, né? O nosso discurso oficial, né, sobre sexualidade, sobre sexo, é não falar sobre isso, né? Enfim. E aí, quando a gente deixa de falar sobre essas coisas, é que acabam surgindo os tabus, enfim. Então, a gente tem que ter responsabilidade, claro, na hora de orientar uma criança, mas também não é punir, né, em relação a isso. Acho que a curiosidade é comum e a gente tem que saber o que que é hora, o que que é local, com quem, né? Isso que a gente tem que fazer. Você pode se descobrir, mas vai até aqui. Você pode fazer em casa, não pode fazer na rua, não pode fazer na casa do amigo, porque o que que é parte íntima? Acho que são essas coisas que a gente tem que falar para a gente não ter problema em falar sobre isso quando a gente for se desenvolvendo e crescendo, né? Porque assim, a verdade e a clareza deixa tudo mais fácil, Uhum, né? Aí você consegue também isso de volta, porque quando a pessoa se sente segura, no caso o filho, se sente seguro com a gente, ele também tem segurança para contar e para perguntar o que precisa. E aí é mais fácil até da gente conseguir ter esse diálogo, essa entrada, né? verdade, verdade. Fazer uma pergunta que realmente eu não tenho a menor ideia. Por exemplo, voltando para o câncer de mama. Uhum. Com que idade pode começar a apresentar o câncer de mama? Tem uma idade ou não tem idade? Como que funciona isso? Então, mais ou menos, né? Você tem vários tipos de câncer de mama, né? Então, você tem cânceres que estão muito vinculados à questão genética, que podem aparecer muito cedo. Só que esses são um percentual muito pequeno. Em torno de 5% mais ou menos, são esses de uma causa genética muito importante. Tipo, aqui teve a Angelina Jolie, que tirou as mamas, enfim, mas é um percentual muito pequeno dos casos de câncer de mama. É, Os cânceres de mama, eles começam, de fato, a aparecer após os 50 anos, em torno, a maioria, enfim, a cada 5 casos, ou 4 são a partir dos 50 anos. Então, é por isso que as campanhas de detecção precoce, né, as campanhas como Outubro Rosa, de realização de mamografia, rastreamento, elas começam a partir dos 50 anos. A gente faz de 50 a 69 anos, normalmente, que é a faixa etária que é mais acometida pelo câncer de mama. Por isso que a gente recomenda o rastreamento só a partir dos 50. Alguns lugares do mundo acabam, Estados Unidos principalmente, acabam orientando começar um pouco antes, com 40 anos, mas a orientação que a gente tem mais respaldada cientificamente é a partir dos 50 anos, né? Que a gente tem um benefício maior do que o risco. Fazer esse rastreamento a partir dos 50 a cada 2 anos, né? Normalmente. A não ser que você tenha um fator de risco, uma história familiar positiva, a mãe que teve, aí a gente pode pensar em começar mais cedo. E não adianta muito fazer a mamografia mais cedo, porque a mama é muito mais densa quando você é mais jovem, né? E aí o que vai aparecer, vai causando? Você começa a ter um monte de resultado indeterminado na mamografia. Começa todo aquele BIRAD zero,
que a pessoa, na verdade, ela não consegue enxergar, porque é uma mama densa e na hora que achata lá para mamografia, ela não consegue visualizar nada. Então, não é um exame recomendado para pessoas com menos de 50 anos, porque de fato não vai ver muito bem, porque a mama é mais densa de pessoas mais jovens. Então, é importante para algumas pessoas, se for uma mamografia diagnóstica, né? Uma pessoa que tem suspeita, uma pessoa que identificou um nódulo, aí você vai fazer a mamografia. Mas como rastreamento, a gente vai focar nessa faixa etária aí a partir dos 50 anos, 50, 69 anos. Mas antes disso, a gente já pode começar a fazer, né, o autoexame, ver se tem alguma coisa diferente, uma bolinha. Porque eu conheço 3 pessoas que tiveram câncer de mama antes dos 50. Uhum, 2 com 30 e poucos anos e uma com 40 e poucos. uhum. Então, a minha avó teve também. Minha avó foi detectada com 80. Quer Cara, ver? 85. isso. Aí, duas mamas. Aí, mas a vovó, ela nunca tinha feito nada, Uhum. porque ela achava que ela estava velha. Sim. Isso também é uma loucura, né? E tem gente que acha que depois de certa idade não pode ter mais câncer de mama. E não Não, depois tem nada a ver. dos 80 você não procura mais nada. Mas É, não é mole, não. Vovó agora vai fazer 106 anos. Ou olha, seja, se ela não tivesse se cuidado, talvez não tivesse tanta sobrevida também, né? é verdade. É isso. Assim, hoje o que a gente orienta de fato é se conhecer. Assim, o autoexame, na verdade, hoje a gente tem repensado um pouco também ele. O importante, assim, é você estar no banho e estar se conhecendo, é se tocar, perceber o que que tem, o que que não tem. Quando surge um nódulo do câncer de mama, ele costuma ser um nódulo mais bem endurecido, um nódulo que não mexe. Se você pega a sua mama e sacode, você balança esse nódulo, ele não vem junto, ele é um nódulo mais aderido, normalmente é um nódulo indolor. Então, assim, você tá no banho e achou, se toca, se percebe, percebe cada parte do seu corpo e você, não necessariamente como uma técnica do autoexame da mama, entende? É, mas de se conhecer mesmo, acho isso que é o principal. A gente, de fato, tem alguns casos, eu também conheço alguns casos de pessoas que tiveram bem antes. Mas hoje a gente não recomenda como técnica o autoexame. A gente pede que, na verdade, que você faça o exame clínico das mamas quando for fazer o preventivo, na consulta médica, você fazer o exame clínico das mamas, você ser examinado por um profissional, porque às vezes acontece, a gente percebe uma glândula aumentada e já entrar numa paranoia, numa ansiedade. O que será que é isso? Então, assim, A gente não conhece, a gente fica doido, né? exatamente. Se você não percebe que vai ficar menstruada e aí aquele gânglio vai aumentar, né, vai ter um aumentozinho, você começa a ficar muito desesperado. Então, isso provoca ansiedade e acaba te produzindo mais mal do que bem. Então, a gente É verdade. o exame clínico da mama e se conhecer. Se conhecer é a chave para isso. Não necessariamente ficar lá, põe assim, põe assado, baixa aqui. É você se perceber, isso é o mais importante. E qualquer alteração, de fato, procurar o médico. E aí você vai fazer a mamografia diagnóstica, você precisar fazer a ultrassonografia da mama, ressonância, outros exames. Eu conversei semana passada com a Lu, que ela é câncer de mama. A Lu teve câncer, ela agora eu não lembro quantos anos ela tinha. Hoje ela tem 39. Acho que ela tinha uns 32 ou 33, não lembro muito bem. E, e ela ia fazer, porque ela tinha tido já vários filhos e ela queria fazer alguma intervenção sobre alguma coisa, não lembro. E ela fez uma mamografia por conta disso. Aí ela resolveu não fazer o que ela queria fazer e guardou a mamografia nem abriu. E aí, se ela tivesse aberto aquela mamografia, talvez tivesse tido um tratamento mais assertivo, que estava mais no começo. Uhum. Então, eu acho que assim, eu conheço um monte de gente que gosta de fazer exame, faz um monte de exame e larga os exames em casa também. Tem isso às vezes, né? Que o Tem, povo faz exame só por fazer. Eu nunca tinha ouvido falar um negócio desse. tem Eu achei, eu achei engraçado isso. Como que pode um negócio desse a pessoa gostar de fazer exame, vai fazer exame e deixa em casa? Tem muita gente que faz exame,
assim, vou fazer meu exame de rotina para ver meu colesterol, mas pergunta se mudou algum padrão de alimentação, se mudou, se começou a fazer atividade física. Então, assim, vai fazer para quê, né? Assim, Vou procurar um milagre. o exame, na verdade, ele não é tratamento de nada, ele é uma ferramenta para a gente. Se a gente não usa ela com racionalidade, ela perde a Sim. utilidade, né? Então a gente tem que fazer o exame, tem que mostrar. Na saúde da família, o que a gente costuma fazer, os médicos de família, é, na verdade, você fazer os exames irem direto para o médico. Isso em outros países está mais organizado, com sistemas de informação mais integrados. Enfim, o exame vai para o médico avalia. Dependendo do resultado, ele te aciona, né? Ele te avisa, ó, teu exame deu isso, aquilo, outro, ele te chama. E a gente faz isso hoje nas unidades básicas aqui em Niterói, em Maricá, em outros lugares que tem um serviço um pouco mais organizado, a gente consegue fazer isso. De pegar, olhar o resultado e chamar, ô, vem aqui que deu, não deu. Eu, eu acho isso a coisa mais fantástica do mundo, porque, por exemplo, eu não sou a pessoa que faz exame, abre o exame e depois leva para o médico. Eu não abro o exame, porque eu não entendo nada daquilo que está escrito. Então, para eu não ficar apavorada, então eu nem olho. A É, não ser que seja, tipo, eu tenho hipotiroidismo, eu sei quanto que é a minha taxa, quanto tem que estar. Então, o da tireoide eu até vejo. Até porque eu tomo o mesmo remédio desde 2003, então eu não tenho, né, altos e baixos, então tá tranquilo, tá favorável. Mas eu não fico olhando. Então, uma vez liga uma amiga minha para mim que ela fez endoscopia. Leila, tá dizendo aqui, não sei o que, não sei o que. O que quer dizer isso? Eu falei, eu tenho a menor ideia, liga pro seu médico, né? ou abre o Google, né? Hoje a gente tem o Google para dar. Aí que enlouquece mesmo. Eu acho divertido isso. Primeiro da pessoa fazer exame e não levar o médico. E o segundo é a pessoa abrir o exame e achar que não precisa ir ao médico porque ela já sabe tudo que está ali. Então eu acho divertido. Eu falo para as pessoas o seguinte, eu falo, gente, olha só, às vezes, sem brincadeira, eu acho, as pessoas, você sabe que eu trabalho com coisas, eu sou extremamente natureba, eu trabalho com fitoterapia, com aromaterapia, eu sou toda do natureba, eu trato todo mundo aqui em casa natural, mas as pessoas falam assim, Leila, o que que é bom para os rins? Eu falei, o que que você tem nos seus rins? Não sei, tá doendo. Eu falei, vou ao médico. Eu não sou médica, né? Depende do que você tem nos rins, como que eu vou saber o que que você vai tomar? Aí o povo acha que se tomar um chá vai melhorar tudo no mundo. Mas se você não sabe o que que você tem, você não sabe nem qual chá que você vai tomar, né, Bia? Acontece muito isso lá. Acontece. Onde eu estou trabalhando hoje, tem uma população que usa muito, né, ervas e chás, enfim, infusões. Hoje a população que eu atendo trabalha muito com isso. E a ideia é tentar dialogar isso de certa forma, né? Por exemplo, assim, nos sintomas da menopausa e o câncer, e relacionando isso com câncer de mama, né? A gente sabe que anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal são fatores que aumenta o risco de câncer de mama, né? Então a gente evita, na verdade, usar, principalmente para quem já tem história familiar positiva, a gente opta por não usar, a não sei que os sintomas sejam muito intensos, né? Para a gente evitar usar hormônio. Mas a gente tenta negociar, né? A gente tem algumas opções de chá de amora, a gente tem linhaça, a gente tem soja, são coisas que vão aliviando alguns sintomas e que não vão causar tão mal assim para o organismo, né? Então a gente equilibra um pouco isso dentro da medicina de família, a gente consegue equilibrar um pouco o alopático com o fitoterápico. Acho que isso também é um ganho para a pessoa, né? E principalmente valorizando o que ela já sabe, né? O que ela tem de saber, né? O que ela tem de experiência. Acho que a gente também tem que aproveitar um pouco desse saber popular para a gente poder tratar da melhor forma. É claro que o diagnóstico continua sendo médico, mas Com certeza, absoluta. as opções terapêuticas são muitas, né? Então, acho que a gente pode aliar um pouco esses conhecimentos, né, no tratamento. Eu achei fantástico também, porque assim, quando o SUS deu essa abertura para as terapias integrativas, né? Aromaterapia, para. Nossa, enfim, tem muitas. Eu achei fantástico, porque, principalmente para essa parte da fitoterapia, porque na época dos nossos avós era tudo dessa forma, né?
muito dessa forma. Tudo não, porque já existiam os alopáticos, mas é, a, a- essa parte de ungüentos e pomadas era usado tudo dessa forma. E as coisas funcionam. Só que o que eu falo para as pessoas é você ser primeiro, tem que sempre saber o que, que você tem. Tem um óleo essencial fantástico para menopausa, chamado Clary Sage, que é a salve esclareia, maravilhoso. E eu falo para o povo, eu falei, usa, mas você vai no médico, né? Que vai que você precisa fazer os exames uma vez por ano, tal. Então eu morro de rir, porque as pessoas acham que não querem tomar remédio, mas pelo menos elas têm que saber o que que tem. E aí, com esse negócio dos exames, então, aí eu fico pirada com o povo. Agora, me fala uma coisa que eu não tenho, assim, por exemplo, tem alguma coisa que você possa fazer? Vamos dizer, minha mãe teve câncer de mama, então eu tenho uma propensão maior a ter, certo? Sim. Então, tem alguma coisa que eu possa fazer, ou em alimentação, ou em uso de produtos, ou qualquer coisa que possa me ajudar a que eu tenha menos chance de que isso aconteça? Tá. Então, os fatores de prevenção são os mesmos para quem tem história na família ou não. E aí, de Eu fato, não é a estou te vida saudável. ouvindo. Não? Agora. Não te ouço. Ai, meu Deus, Não peraí. sei o que houve, pera. Peraí. Deixa eu botar o fone, ver se melhora. Peraí. Eu aqui. Muda. Não te ouço. Tá me ouvindo agora? E você desapareceu agora. Voltou. Não, Tá mas me eu não estou te ouvindo? ouvindo. Faz Não? uma coisa, vê se você consegue sair e entrar de novo. Que aí, Peraí. de repente, retorna o som. Eu não Peraí. estou ouvindo absolutamente nada, só te vejo. Vamos lá. Bia já volta, gente. Hein? Ela só foi ali para ver se o som volta. Só um minuto. Vamos lá. Tan, 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 taran, tan, taran, tan, taran, tan. Se vocês tiverem perguntas, pode deixar as perguntas aqui. Oi, voltou? Olá, olá, voltou! Mas me fala, se você tem alguma coisa que você possa fazer para não estar, como é que se diz? Mais Para suscetível, evitar né? isso. Então, o câncer, ele é multifatorial, né? Tem o fator genético, claro, mas tem outras questões aí que interferem, que podem aumentar a chance de você desenvolver o câncer de mama. E aí os fatores de prevenção são o mesmo com história familiar ou sem história familiar, que é alimentação saudável, é imprescindível. Em torno de 30% assim, dos cânceres poderiam ser evitados com essas medidas, que é atividade física, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, né? Chegar, principalmente depois da menopausa, chegar com sobrepeso e obesidade na menopausa é um fator de risco. O consumo de bebida alcoólica é um fator de risco. O cigarro é um fator de risco. E aí o cigarro na mama, ele produz uma doença inflamatória crônica na mama que assim, não é câncer, mas é uma doença inflamatória, como se fosse uma mastite, que é bem Nossa, comum relacionada ao cigarro. E é isso, assim, se você está com um processo inflamatório, você está produzindo novas células o tempo todo, isso pode em algum momento acabar desenvolvendo uma célula anormal que vai virar um câncer. Então, assim, tudo isso é fator de risco para o câncer de mama. É claro que a exposição a raio-x, né, essas coisas mais ionizantes, quem trabalha com refinaria, coisa de petróleo, borracha, essas coisas também tem uma tendência maior, né? Quem trabalha com. Como é o nome? De horta, como é o nome? sim, sei o que é. Agrotóxico. Com agrotóxico também tem aumento, chance. E tem alguns fatores de proteção, né? Por exemplo, a maternidade é um fator de proteção. Amamentar, a pessoa quanto mais amamenta, mais protegida do câncer de mama ela fica. Por isso que antigamente ninguém tinha câncer de mama, gente. Porque era um filho depois do outro, o povo amamentava direto. Exatamente, acho que é possível. Então, você é um fator de proteção. Você amamentar, quanto mais tempo você amamenta, você tem uma chance você tem um fator de proteção. Não é que você não ter, você vai, é um fator de risco. Não ter amamentado seja um fator de risco, mas você amamentar é um fator de proteção, né?
o início da menstruação, né? A menstruação e o fim, né? Se você. Ai, peraí, como eu tive que botar o fone, aí ficou pendurado aqui bem na parte de baixo. A menstruação muito precoce ou a menopausa muito tardia também são fatores que aumentam o risco, né? Do câncer de mama, mas isso você não consegue interferir muito, né? Porque isso é a história natural do teu corpo. Mas em relação assim, atividade física, tabagismo, etilismo, manter-se dentro de um peso adequado são fatores ambientais de comportamento que podem te dar proteção e de reduzir o risco, né, do câncer de mama. Muitos, assim, por exemplo, porque eu conheço uma pessoa que teve câncer de mama e ela, inclusive, foi morar fora, ela mora na Austrália. E aí lá eles tratam de uma maneira totalmente diferente, né? Inclusive a saúde pública é diferente, enfim. E aí ela foi fazer o tratamento lá e foi uma vez uma pessoa na casa dela e ela explicando que a pessoa chegou e foi tirando todos os produtos da casa dela, assim, tipo, você não vai usar mais isso, mais isso, mais isso, porque ela falou que ela usava desodorante aerosol, ela falou que ela não era bom. Vários produtos que tinham químicas sintéticas tirou, inclusive os produtos usados em casa também, que ela falou que era extremamente agravante para a saúde frágil dela, como ela Uhum. tinha tido, não tivesse usado esses produtos também, talvez ela tivesse, como é que se diz? Uh, não tivesse desenvolvido com tanta rapidez como aconteceu no caso dela. E o que você acha a respeito disso? Não, tem sim. Por exemplo, cabeleireiro tem uma chance maior de desenvolver câncer de mama também por conta dos produtos químicos. Então, você tem sim esses fatores que estão relacionados. Isso não está. A gente não tem uma recomendação formal aqui no Brasil em relação a isso, né? Mas existe sim alguns estudos que relacionam quem trabalha até com campo eletromagnético, essas coisas, comissário de bordo, operador de rádio, telefone, coisas são profissões, não só a gente pensa logo no técnico né, de radiologia, de raio-x, que está lá recebendo a radiação mais intensa, mas existem outras profissões que trabalham de alguma forma com radiação, com toxinas, que podem deixar as pessoas mais suscetíveis, sim, ao câncer de mama. Aliás, na verdade, é qualquer tipo de câncer, né? A qualquer Não é tipo só de o de câncer. Eu acho que o cabeleireiro acaba ficando muito aqui, né? Próximo nessa região, fazendo a escova, faz alguma coisa de repente. Mas e esses está relacionado produtos sim. que usam hoje para se alisar cabelo, não sei o que, tem formol e dizem que formol é um crime para o seu corpo, né? É, Não deve ser muito bom, né? Que a gente bota para conservar quando a gente quando, cadáver, né? e trabalhava no laboratório de biologia, aí a gente usava formol para botar os bichinhos lá para ficarem. Ai, e aí isso deve ser bom no seu couro cabeludo você respirando aquilo o tempo inteiro, né? Não deve E ser. aí quem trabalha com isso o dia inteiro, manipula isso o dia inteiro, inala isso o dia inteiro, de fato se coloca mais situações de risco, né? Você falou aí do cigarro, né? Então, eu fumava muito, né? Não sei se você lembra. Uhum. E já há 3 anos que eu parei de fumar. Mas quando eu descobri que o cigarro anticoncepcional era uma bomba, e eu gostava bastante de fumar naquela época, então eu parei de tomar anticoncepcional. Eu parei de tomar anticoncepcional com 30 e poucos anos. Por quê? Exatamente por causa disso. Porque o médico falou assim: olha, eu, se fosse você, escolhia um, porque você já tem o seu extracístoles aí. Se você continuar fumando, tomando anticoncepcional, você vai ser uma bomba relógio. E aí eu ponderei, e para mim realmente foi muito bom parar de tomar o anticoncepcional, porque também não me fazia muito bem. E eu desinchei a beça, porque eu vivia muito cheia, os meus peitos, inclusive, viviam muito grandes e até o meu humor melhorou. Com cigarro, quando eu parei de fumar, então o meu outro. A pele ficou outra, tudo ficou melhor na minha vida. É verdade. Pois Não é, tem o condição. anticoncepcional ele é muito polêmico, né, na verdade. Tem algumas pessoas que se beneficiam muito dos efeitos dele, Eu né? tô ouvindo também. Travou. E Deixa eu ver. Oi. Oi, Bia, tá me ouvindo? oi, tô ouvindo a Liz Eu falando. não tô ouvindo a Bia.
Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não te ouvo. De novo? De novo. Ai, meu Deus. Será que eu vou saindo nem Não ouvo, Tia Bia. um pouco? Agora não te ouvo, não te vejo. Você travou para mim. E Agora agora? destravou, pera. Eu vou te tirar de novo, vou te botar de novo. Pera aí, olha aqui, vem cá. A gente também tem uma Bia aqui em casa, ó. Oh, meu Deus. Essa é Bia, Fofinha. mas essa é Beatriz Cristina. Eu vou te tirar, você entra de novo pra Tá, gente vou sair. terminar, tá bom? Tá bom. Eita, eita, essa tecnologia, gente, é assim mesmo. O meu papagaio de pirata. Essa tecnologia, assim, às vezes fica boa, às vezes não. Deixa ela, Liz. Deixa elazinha, deixa, tá soltando pelinho. Agora tá mais calor. Oi. Tá bom? Agora? Ah, tô te ouvindo. Eu Tá. não sei o que que tá acontecendo, Alguma mas tá brava. internet aí. A minha internet não deve estar lá grandes coisas, não. A gente perdeu a live. Deixa eu te falar. Ih, É, Desculpa. Então, Bia, eu queria que você desse Agora. dicas aí pro povo pra gente. Alguma dica assim, Travou tipo, pra o mim, que. desculpa. Oi, eu queria que você desse uma dica pro povo. O que que é melhor fazer, além de pelo menos uma vez por ano, né? Ir ao médico, fazer um check-up, fazer o Papa Nicolau. O que que você acha que é legal de fazer para a gente ficar mais sã, para o nosso corpo ficar melhor, para a gente não estar aí igual um doido? Porque hoje em dia também, além das doenças, o povo tem ansiedade que traz um monte de coisa também para o corpo. E Uhum. dá Então, uma dica para a gente poder. pois é, aquela coisa mente sã, corpo são, né? Então a gente, primeira coisa, é trabalhar emocionalmente, a gente está bem com a gente mesmo, né? Então eu sei que a gente está num período muito complicado de pandemia, todo mundo isolado, e isso tem deixado a gente muito instável e o corpo vai sentir, de certa forma, isso. Mas assim, trabalhar a mente é muito importante, trabalhar o corpo é muito importante. Então, esses fatores de prevenção que a gente falou, né? Da alimentação saudável, de estar realizando uma atividade física, evitar o uso abusivo do álcool, né? Evitar fumar, de fato, o cigarro é um veneno, né, para o nosso corpo. Na verdade, são vários venenos para o nosso corpo que a gente ingere quando fuma. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a coisa da hiperprevenção também, porque prevenção, de fato, que a gente faz é isso, é com uma vida, o hábito saudável, né? É importante ir uma vez por ano no médico, sim, mas a gente não vai detectar todas as doenças que podem aparecer. O que a gente tem que fazer é se conhecer. Não existe um exame milagroso que vai sinalizar para gente que a gente vai ter câncer, que a gente vai ter isso, vai ter aquilo. Então, assim, o rastreamento é importante, preventivo, é importante a gente fazer o Papa Nicolau, né, o exame citopatológico do colo do útero, mas a gente tem que usar preservativo também na hora da relação sexual. A gente não pode ter vergonha de falar isso com o parceiro, né, ou com quem for, né, com o companheiro, com a companheira, de usar o preservativo. Isso é um fator de proteção. Então, não é só fazer um monte de preventivo. O câncer de colo de útero ele tem uma evolução super lenta, de torno de 10 anos. Você pode. Hoje a recomendação é fazer de 3 em 3 anos até. Não precisa mais fazer todo ano, mas você não pode deixar de fazer. Você tem que fazer com esse intervalo regular, você tem que ser examinado. Se você estiver percebendo um corrimento diferente, uma secreção diferente, você tem que ir ao médico. Então é isso, se conhecer, conhecer seu corpo, fazer os rastreamentos dentro da faixa etária, a gente não precisa ficar antecipando também preocupação, sabe? Acho que a gente entrou nessa era da tecnologia e que a gente tem que diagnosticar tudo e precocemente, a gente acaba intervindo demais no nosso corpo, a gente acaba se colocando em situações que a gente acaba produzindo dano para o nosso corpo de tanta intervenção, porque a gente tem que descobrir tudo e tem que saber tudo. Então, a gente tem que se conhecer, entender e fazer. Ir uma vez por ano no médico, se cuidar,
pensar num padrão de vida mais saudável e a gente partir para fazer o rastreamento dentro do recomendado mesmo. A partir dos 50 anos, se você tiver uma história na família, uma pessoa que teve aí com 42 anos, a mãe teve 42 anos, com 32 é bom você já começar a se avaliar de forma mais. Porque foi um câncer muito recente, né? Então, provavelmente uma origem genética importante. Começar a se examinar, né? Ir ao médico e investigar precocemente. Então, as recomendações são essas: vida saudável, não ficar muito desesperado com isso, não pensar nessa hiperprevenção, achando que a gente vai identificar tudo. Porque viver é isso, né? A doença faz parte da vida, e a gente vai ter que lidar com ela em alguns momentos, vai tratar quando a gente identificar. O que a gente não pode é dar bobeira, deixar ela passar, tomar conta e a gente não se cuidar. Mas, assim, faz parte da nossa vida, né? Ter o processo que a gente vai estar mais saudável, mais adoecido. E o que a gente tem que fazer é tentar buscar uma qualidade de vida e identificar logo qualquer alteração que o nosso corpo apresente. Maravilhoso. E me fala aqui, com que idade você acha que você deve levar uma criança primeira vez? Por exemplo, a minha filha tem 8 anos. Que idade que ela deve começar a vida no ginecologista? Eu não tenho ideia. Então, não tem isso. A idade ela não precisa, assim, tem muita gente que pensa, a criança menstruou, tem que ir no ginecologista. Não tem isso. Ela pode continuar indo no pediatra dela, no médico de família dela, ela é uma criança, tá? E a menstruação faz parte da vida. Não precisa ir num ginecologista porque menstruou, nada. É um processo natural do corpo dela. Tem crianças que menstruam muito cedo, inclusive. Minha mãe, por exemplo, menstruou com 9 anos. É bem É cedinho. pequenininha. Bem É. cedinho. E aí eu acho que é importante estar no pediatra, estar acompanhando com o pediatra para ele perceber isso, né? As fases do desenvolvimento puberal da criança, se ela tá, em que fase ela tá, né? Se a gente chama Tanner 1, M1, P1, M2, a gente tem uma classificação aí que ela avalia tanto a mama, né, da menina, quanto o pelo, né, os pelos pubianos. E aí o pediatra ele vai identificar isso. Se tiver vindo antes do tempo, se tiver começando a aparecer pelinho antes do tempo, a mama começar a desenvolver antes do tempo, aí a gente pode, eles devem pedir alguns exames, avaliar, e às vezes não vai nem para o ginecologista, vai para o endocrinologista, né? Porque provavelmente é uma alteração hormonal que está antecipando. E aí, então, assim, ginecologista para criança, para adolescente, se tiver de fato alguma queixa. Ou se ela estiver planejando começar a vida sexual, né? E aí não é agora, porque a Elisa é pequenininha, mas quando tiver adolescente, pensando em ter as primeiras relações sexuais, como se proteger, que opções de anticoncepcional ela pode ter. E aí isso é para depois, não precisa ficar fazendo exame ginecológico. Isso faz parte daquelas conversas, né? Porque precisa ser sabido o que é concepção e até para poder se apresentar o contraceptivo, né? E como que Uhum. funciona. Às vezes, quando não tem informação nenhuma, acaba fazendo a noção do que está fazendo. Então, eu acredito que informação sempre é muito legal também por conta disso, para você poder entender e saber o que você quer. Se você quer naquele momento, até no caso de gerir, né? Se você quer ter um filho, se você não quer ter um filho, saber que você pode ter essa escolha também. Sim. Então, eu acredito que um monte de mulheres tiveram filhos, né? Sem saber como se cuidar. Então, isso é muito importante também, né, Bia? Eu acho que Porque eu assim, e ter vejo um mães, canal. principalmente meninas, às vezes, Eu assim, com acho que crianças aí, são é, crianças com crianças, né? E a gente tem aí que eu deixar o acredito canal que isso também aberto, seja uma né? coisa legal de começar na idade, porque com 7 anos, depois que começa a ler e escrever, já pode começar. Tem livrinhos, né, que falam sobre isso, e eu acho que isso é fantástico para as crianças. Eu acho que assim, a gente tem que fazer também, ir até onde a criança demanda, sabe? Acho que se a criança tem curiosidade, acho que a gente não pode ficar inventando resposta, inventar cegonha, inventar coisas malucas aí que cada um inventa a sua história, né? Mas acho que a gente tem que ser franco com a criança, ser honesto e ir até onde ela está curiosa, né? Se a criança quer saber como é que fazem os bebês, como é que vem, da onde veio,
Acho que a gente tem que ser honesto e aí buscar essas ferramentas de livrinhos, vídeos educativos também é importante. Mas a gente não precisa antecipar também as fases, né? Acho que vai até onde a criança tem curiosidade, tem capacidade de compreensão, né? E vai evoluindo. E se a gente deixa esse canal aberto, quando chegar na adolescência, em vez dela perguntar para o amiguinho, ou enfim, ela vai perguntar para a mãe, para o pai, você Bia, vai ser levada para o ginecologista, essas coisas. Fala. é que você, é que você travou agora de vez. Uai, gente, tô Conta pra aqui. você. Eu tô aqui. Vou sair. Se você tiver. Gente, é um trava-trava danado isso aqui, hein? Hoje tá demais. Só porque é sexta-feira? Oi. Onde você tinha ido? Ué, tá travando? Mas assim, eu tô te vendo bem. Mas então tá, querida, já tá terminando o nosso tempo. Muito obrigada por estar aqui ajudando, porque eu acho que informação é sempre muito bom, sabe? E com muita informação a gente já acontece das pessoas às vezes não saberem do que está acontecendo consigo. Então eu acho que quanto mais informação, melhor é sempre. E eu queria te agradecer por estar aqui hoje. Adorei seu novo look. Tá Muito certo. obrigada. Nada, obrigada a você pelo convite. Quando precisar, estou aqui à disposição. É isso, informação, troca, experiências, acho que tudo a gente tem que. Já que a gente vive numa era de informação, né? Vamos transformar essa informação em conhecimento, né? Em aprendizagem, né? Porque tem muita informação por aí. Oi? Me ajuda o próximo também, porque Sim, quanto mais você traz conhecimento, mais você vai empoderando as pessoas a se conhecerem, a se familiarizarem consigo mesmas. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, cada dia mais importante. é isso. Um beijo enorme, Beijo. gratidão, gratidão a todo mundo que esteve aqui com a gente hoje. Boa sexta-feira. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Tchau.